Olá pessoal, este é o canal Fênix Trânsito de Informações. Eu sou o professor Walter Júnior. Hoje é o dia 12 de maio de 2019, Dia das Mães. Gostaria de parabenizar todas as mães do país, em especial a minha mãe, Maria do Socorro, e minha esposa Yandri. Feliz Dia das Mães! Neste vídeo vamos falar sobre a reforma da Previdência Social, as aposentadorias especiais. Professores vão ficar de fora da reforma da Previdência Social. Presidente de comissão admite falta de apoio de partidos em pontos da PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, como aposentadoria rural e BPC. Além dos professores. Além disso, deixarão de ser alteradas as regras de aposentadorias rurais e não haverá mudanças no benefício de prestação continuada, o BPC da LOAS. LOAS é a Lei Orgânica de Assistência Social, que é destinado este benefício a idosos e deficientes de baixa renda. Esses 3 pontos serão retirados da proposta de emenda à Constituição, a PEC 6, devido à falta de apoio de vários partidos que fecharam questão contra esses assuntos. O presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência Social, deputado Marcelo Ramos, do PR do Amazonas, admitiu que os temas já estão, entre aspas, praticamente fora da proposta em discussão. O BPC, Benefício de Prestação Continuada, desde que foi incluído na PEC, na reforma da Previdência, causou desconforto ao governo. Até mesmo deputados aliados, deputados da base do governo, diziam abertamente ser contra. Para conseguir o BPC, o cidadão idoso ou deficiente físico, cidadão idoso acima de 65 anos, recebe um salário mínimo de R$ 998 hoje. Pela proposta do governo, anteciparia a idade de 65 para 60 anos, só que o valor do benefício seria de R$ 400. Nesse caso, uma perda de R$ 598. Isso realmente causou um grande desconforto em todas as áreas. Estava se mexendo ou tentando mexer em uma classe que já recebe muito pouco. Anteciparia a idade para 60 anos, mas pagaria só R$ 400. E o cidadão só conseguiria receber o benefício integral depois de 10 anos, aos 70 anos de idade. Já na parte de deficientes não mudaria nada o benefício. Não tem idade, pode ser de qualquer idade. E o salário é o salário mínimo, R$ 998 que estão vigorando neste ano. Nesse caso, não haverá mudanças no BPC. Benefício de Prestação Continuada. Para conseguir esse benefício, o cidadão deve ter acima de 65 anos ou deficiente de todas as idades. Não existe uma idade para um deficiente começar a receber o BPC da LOAS. Sobre a aposentadoria de professores, o PR, que é o partido do presidente da comissão, por exemplo, bateu o martelo contra a mudança nas regras atuais de aposentadoria dos professores. Alguns partidos como MDB, DEM Patriota, PROS, PRB, PTB, PP, PSDB, PPS, SD, PSD e Podemos também em relação aos outros 2 pontos da reforma, sem contar os partidos de oposição ao governo Bolsonaro. Partidos conhecidos ou deputados conhecidos que fazem parte do Centrão desde o início já disseram abertamente serem contra, fora os partidos
que já fazem oposição ao governo, como é o caso do PT, PSOL e assim por diante. Sobre professores, os dois partidos PR e MDB fecharam questão. Esses dois partidos já fecharam questão em relação à aposentadoria de professores. Vejam o que a PEC, proposta de emenda à Constituição, quer mudar em relação aos professores. Hoje há uma diferenciação nas regras para professoras e professores que têm direito à aposentadoria especial. São exigidos 25 anos de contribuição para as mulheres e 30 anos de contribuição para os homens. Com a reforma haveria alterações para docentes que ingressarem no sistema. Neste caso, só poderiam se aposentar aos 60 anos, desde que completados 30 anos de contribuição, sem diferenciação de gênero. Seria tanto para homens quanto para mulheres. Para o ensino básico, as idades sobem de 55 anos dos homens e 50 anos das mulheres para 60 anos nas duas situações. É consenso já que professores não entrem mais nesse sistema, nessa reforma. Sobre o BPC/LOAS. Hoje quem tem 65 anos com renda familiar correspondente a 25% do salário mínimo, ou seja, R$ 249,50, recebe o piso, que é R$ 998. Com a reforma, isso passaria, a idade passaria de 65 para 60, mas seria mudado também o valor do benefício. De R$ 998, o beneficiário começaria com R$ 400 e continuaria com R$ 400 por 10 anos se ele pedisse o BPC com 60 anos de idade. Ele só receberia o salário integral mínimo aos 70 anos de idade. Sobre a aposentadoria rural, o texto da reforma também iguala as idades mínimas de aposentadoria rural para homens e mulheres em 60 anos de idade. E a contribuição mínima passa a ser, ou passaria a ser, de 20 anos. As mudanças para as mulheres seriam maiores. Elas teriam que contribuir mais e trabalhar mais, na faixa de 5 anos da contribuição e na idade. Atualmente, trabalhadoras rurais podem se aposentar aos 55 anos e o tempo de contribuição é de 15 anos. Pela proposta, as mulheres precisariam trabalhar mais. Os homens e as mulheres só se aposentariam aos 60 anos de idade. E em vez de contribuir apenas com 15 anos, seria de 20 anos de contribuição. Na aposentadoria urbana, as idades são diferenciadas. A idade da mulher não é a mesma idade do homem para pedir aposentadoria. Outro item que deve também ficar de fora dessa reforma é a capitalização. O sistema de capitalização proposto pelo governo Bolsonaro também está na berlinda. O relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, garantiu que a iniciativa, entre aspas, não para em pé com a contribuição apenas dos trabalhadores. Ainda não ficou claro como será essa contribuição. Sabe-se que os trabalhadores vão contribuir. Qual seria a parcela do governo e qual seria a parcela das empresas? Por isso, o relator da reforma, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, garantiu que a chamada capitalização, entre aspas, não para em pé. As aposentadorias de professores, aposentadorias rurais e o BPC devem ficar de fora da reforma da Previdência. Alguns itens
Em alguns itens já existe um consenso, até do próprio governo, para que se tirasse, como é o caso do BPC, benefício de prestação continuada. Há quem diga que o governo colocou de propósito o BPC, aposentadoria rural, já para queimar essa gordura quando chegasse na comissão especial. Passou na CCJ, viu-se que era constitucional, levou para a comissão especial onde está sendo debatida. Este texto deve sofrer bastante emendas. É comum que isso aconteça. O governo muitas vezes coloca alguns itens sabendo que eles não passariam ou não passam de maneira nenhuma, mas coloca para ter como gordura para queimar na hora de sentar à mesa e conversar com os partidos, principalmente nesse governo com o chamado Centrão, que já 2 ou 3 vezes derrotou o governo no plenário, na Câmara dos Deputados. Algumas propostas do governo, o Centrão conseguiu derrubar. O deputado Samuel Moreira, que é o relator da PEC, frisou que não pretende desidratar a proposta do governo, uma vez que há uma meta do impacto com a reforma. De acordo com o ministro Paulo Guedes, ele queria fazer uma economia de R$1 trilhão em 10 anos. Isso daria na faixa de 100 bilhões de reais por mês. Mas isso já colocou acima, lá em cima do limite, para quando cair ficar mais ou menos na faixa de 600 a 800 bilhões de reais, que era mais ou menos isso que o governo de Michel Temer pretendia quando também quis fazer a reforma da Previdência. Diante de resistências de partidos como o PR, que é o partido do presidente da Comissão Especial, Marcelo Ramos, em alterar a aposentadoria dos professores, o relator Samuel argumentou que a carreira de professores precisa ser reconhecida e valorizada com salários e condições de trabalho. Veja o que ele falou. Essa categoria, que é a categoria de professores, que eu me incluo nelas, precisa ser reconhecida. Então, de acordo com ele, não é reconhecida, porque se precisa ser, é porque não é. E valorizada com salários. Então também não é valorizada, como todo mundo sabe, valorizada com salários e condições de trabalho. Seria a aposentadoria de professores, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e a aposentadoria rural, que estariam ou estão fora desta PEC. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.